Olá pessoal, bom dia para vocês. Bom, hoje nós vamos dar continuidade da aula de Física e na aula 5 nós já iremos trabalhar o livro 2, tá bom? O livro 1 nós já concluímos na aula passada e aí, agora a partir de hoje nós iremos trabalhar o primeiro capítulo do livro 2. E na aula 5 a gente vai trabalhar sobre cinemática vetorial. É muita coisa, a gente vai ver 2 vídeos, esse aqui de parte teórica e o outro de cálculo, tá bom? Na cinemática vetorial, nós vamos trabalhar aqui alguns tópicos. E o primeiro tópico que a gente vai analisar aqui são grandezas escalares e vetoriais, tá bom? O que são grandezas escalares? São aquelas que definidas por um valor numérico e por uma unidade, né? Então, são representadas por valor numérico e unidade somente. As grandezas vetoriais são aquelas que, para serem definidas, necessitam de um valor, né, numérico, de unidade, de direção e sentido. Não se esqueçam dessas informações. As escalares, elas só precisam de valor numérico, né, e uma unidade. Já as vetoriais, elas necessitam de um valor numérico, de unidade, de sentido e direção. Por exemplo, exemplos de grandezas escalares. Nós temos aqui o tempo, né? Temperatura, o tempo só precisa de valor e unidade, temperatura também. Volume, massa, meu processo, precisa de um valor e de unidade. Massa, 3 kg, volume, 3 litros, então só o valor e a unidade. A mesma coisa acontece com o trabalho de uma força e outros exemplos por aí. Exemplos de grandezas vetoriais. Velocidade, né? Tem direção, tem sentido e tem uma unidade, né? A mesma coisa acontece com a aceleração, né? A força, o deslocamento, 3 metros, eu andei 3 metros para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, enfim. Então tem que ter essas características nas vetoriais. O impulso, né? Que é para a questão de hidrostática, campo elétrico, campo magnético, força, peso e outras unidades aí que nós temos, certo? Tranquilo? Essa é a diferença entre as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Agora a gente vai trabalhar aqui a questão do vetor, né? O que é um vetor? Ele é um ente matemático, ele é um símbolo matemático, tá bom? Que representa 3 características. Que características são essas? Módulo, direção e sentido, tá bom? Então, para ser vetor, ele tem que ter 3 características. O módulo, né, que é a unidade de medida, no caso um valor específico, a direção e o sentido. E como é que é a representação de um módulo? O módulo é representado dessa forma, no caso aqui o sentido dele, esse é o módulo, que é a intensidade, né, e a direção. Indicação, o A, um número qualquer aí, e essa setinha em cima. Essa setinha em cima significa que eu estou representando vetor. Então eu leio assim, ó, vetor A. Tranquilo? O que são vetores iguais e vetores opostos? Quando é que 2 vetores são iguais? Quando ele tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo, certo? Se ele tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo, é vetor, no caso aí os vetores são iguais. Se porventura uma dessas características difere, né, eles são chamados de vetores diferentes. Por exemplo, tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo, então esses vetores são iguais. Esse daqui, ó, tem a mesma direção, mas o módulo é diferente, né? Esse aqui é maior que este, então são diferentes aí, tá bom? Tranquilo? Quando é que 2 vetores são opostos? Quando tem a mesma direção, mesmo módulo, mas o sentido contrário. Por exemplo, aqui, ó, mesma direção, mesmo módulo, mas o sentido contrário. Um está para a direita e o outro está para a esquerda, tá? Só um momento aí que a gente vai dar continuidade. Certinho aí? Então deu bem tranquilo esses vetores iguais e vetores opostos. Adição de vetores. Como é que eu vou calcular a adição de 2 vetores? Como é que eu posso somar 2 vetores? Dado os vetores A e B, vamos obter a soma representada por R. R é a soma, em alguns livros pode ser representado por S. Tal que R vai ser o vetor A somado com o vetor B. Então vamos supor o seguinte, eu tenho aqui o vetor A, né, e o vetor B. Como é que eu faço para calcular a soma desses vetores? Eu vou traçar uma linha paralela ao vetor B e uma linha paralela ao vetor A. O vetor soma vai ser uma linha, né, que parte da origem até o ponto de encontro aqui que eu chamei de P.
Então essa linha aqui de vermelho representa o vetor soma. E ele foi representado, né, e formou um ângulo alfa. Quando eu tenho o vetor A e o vetor B, formou um ângulo alfa, certo? E esse vetor soma, como é que eu posso calcular esse vetor soma? É o módulo, né? Observa que ele vai ter 3 características, módulo, direção e sentido. Como é que eu faço para calcular o módulo desse vetor soma? Eu vou fazer o seguinte, tirar a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes o A vezes B vezes o cosseno do ângulo alfa. Tá bom? Isso aí no caso é a lei do cosseno. Não sei se vocês lembram em matemática, no nono ano. A direção será da reta OP, né? OP é a direção e o sentido depende de O para B, né? De O para B. Então, para eu calcular a adição de dois vetores, eu vou usar essa relação matemática, ok? Observe que esse ângulo aí pode ser um ângulo de 60, um ângulo de 45, um ângulo de 120. Então, quando eles formarem esses ângulos, eu utilizo essa relação matemática. Observação. Se os vetores A e B foram perpendiculares, se os vetores A e B formarem um ângulo de 90 graus, eu não uso mais essa relação. Eu uso o teorema de Pitágoras. Então, se ele formou um ângulo de 90 graus, eu vou usar o teorema de Pitágoras. E o que diz o teorema de Pitágoras? O vetor soma vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá bom? Então, eu só vou usar essa relação matemática aqui se os vetores formarem um ângulo de 90 graus. Se eles forem perpendiculares. Se eles não forem perpendiculares, eu uso essa outra relação matemática, que é a lei do cosseno. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Teremos um outro vídeo, mas com parte exercício resolvido e algumas informações e definições a mais, dando continuidade do conteúdo. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau e até a próxima.